Bom, para quem não me conhece, né, eu sou Luciana Bizeto, eu sou farmacêutica já há uns 27 anos por aí. Fiz o meu mestrado na Unicamp, minha área foi farmacologia, o doutorado na USP, pós-doutorado na USP também, envolvendo mais a parte de enzimas, a parte de fisiopatologia. Sou docente da Facamp, acho que uns 17 anos já, implantei o curso de farmácia aqui em Campo Limpo na Facamp, fui professora do Edivaldo, que está aí no meio, aí assistindo a gente, super mega plus aluno, enfim, também sou professora da Unip, que mais? No capítulo, acho que eu estou desde 2016, é uma grande honra, né, compor essa família, e sempre me interessei por essa questão assim, da física quântica, né, tem muita coisa para a gente aprender, mas eu acho que eu vejo assim uma ciência muito importante. Bom, tanto eu gostaria de dedicar essa palestra, né, para os nossos fráteres, Rodolfo e o frater Alan, né, que eles desencarnaram essa semana, e sim, pessoas maravilhosas que agradeço ao Deus do meu coração pela oportunidade de tê-los conhecido, né? Então, essa palestra de hoje é dedicada a eles. Vamos lá? Fiquei um pouco emocionada. Coloquei assim, entendendo a física quântica. Eu também não entendo nada de física quântica, é um assunto que me interessa muito, pretendo estudar mais. Acho que assim, quem souber um pouquinho mais, depois quiser comentar, né? A gente aprende junto, né? Bom, daí o que eu tentei fazer? Misturar um pouquinho, né? Ou melhor, comparar a física. A física é um termo de origem grega, né? Que significa natureza. É a ciência que estuda as leis que regem os fenômenos, suscetíveis de serem examinados pela observação, experimentação, procurando enquadrá-los em esquemas lógicos. Assim sendo, a física foi definida como a ciência, acho que aqui eu não estou enxergando tudo, deixa eu só puxar, que estuda a natureza, tá? Então, a física é definida como a ciência que estuda a natureza. É uma ciência fundamental que se desenvolve com base em teorias e experimentos. A física procura descrever, prever e justificar, através de leis, os fenômenos que acontecem com a matéria no decorrer do espaço e do tempo. Bom, a física, atualmente ela obedece duas classificações, duas divisões. A física clássica, a primeira que a gente já conhece, que a gente aprende na escola, né? E a física moderna, que nós também chamamos ela de física quântica. A física clássica, ela abrange todas as teorias e conhecimentos desenvolvidos até o final do século XIX, abrangendo os princípios da mecânica clássica, ondulatória, termodinâmica e eletromagnetismo. Bom, daí assim eu tentei colocar isso numa tabela, para talvez fique uma visualização melhor. Então, na física clássica, a mecânica clássica, ela descreve o movimento dos objetos macroscópicos. Pode ser dividida em cinemática, estática e dinâmica. Então, volta aqui. O principal, né, o cientista que descreveu essa física foi o Galileu Galilei. A ondulatória já estuda as características e as propriedades das ondas e seus movimentos. Também Galileu Galilei, Isaac Newton, Christian Huygens. A óptica estuda os fenômenos ópticos, que dependem da teoria sobre a natureza das ondas eletromagnéticas. Isaac Newton aqui também, o Hertz aqui também. A termodinâmica estuda o calor
da energia térmica em trânsito e o grau de agitação das moléculas. Tem o Carnot. O Carnot ele é clássico, né, na área de termodinâmica. Eletromagnetismo, estuda a união da eletricidade com o magnetismo. A luz é uma radiação eletromagnética, William Gilbert. Então, foram assim os descritores, né, desses momentos, né, da física. Bom, a física quântica ou moderna, ela já surgiu mais para o final do século XIX para descrever fenômenos naturais que a física clássica não conseguia entender, não conseguia descrever. Dentre esses fenômenos, né, a física quântica ela tenta entender, tenta demonstrar a relatividade, a mecânica quântica e a física das partículas elementares. Eu diria assim, pelo que eu consegui entender, a física clássica é uma física macro. Ela é mais focada ao que é macro. A quântica, ela já vai focando no microcosmos. Ela estuda lá o átomo, o elétron, as partículas elementares. Se eu estiver indo muito rápido, dá um grito aí, tá? Eu tenho mania de falar rápido. Bom, então vamos lá falar um pouquinho das pessoas que colaboraram com a física quântica, né? O nascimento dessa da física moderna é apontado pelos estudiosos como assim, o pai da física quântica. Eles apontam o Planck, né? Tanto é que quem estuda química, né, tem a constante de Planck, que se usa muito, inclusive agora que eles mudaram os pesos e medidas, né, em 2019 mudaram as definições de pesos, medidas e tal. A constante de Planck é utilizada inclusive para isso. Bom, apresentou lá em 1900 essa teoria. O que Planck buscava? Explicar para os fenômenos explicar fenômenos para a radiação térmica, e tentando apresentar ao mundo uma equação capaz de explicar a intensidade de radiação emitida por corpos negros. Então, foi o que o Planck colaborou. Ao Einstein, essa figurinha aqui clássica. 1905, Albert Einstein, né, um jovem desconhecido físico, revolucionou novamente a mentalidade científica da época, né, a respeito dos fenômenos atômicos, ao propor a teoria especial da relatividade e a teoria do efeito fotoelétrico. O Einstein ele é considerado por alguns filósofos, né, como se fosse um monge, né? Porque ele conseguia ficar assim abstraído por dias sem se alimentar, e quando ele voltava no planeta ele trazia umas equações, trazia, enfim, né? Ele trazia alguma contribuição para a gente. Humberto Rodin, que falava muito do Einstein sobre isso. Bom, o Niels Bohr também um excelente colaborador, né, na área da física quântica, é um físico dinamarquês, onde ele estudou o que? O fóton. O fóton é a partícula da luz. O que o Niels Bohr propôs? Que átomos seriam compostos por um núcleo orbitado por elétrons, em uma estrutura similar àquela do sistema solar, ou seja, um núcleo, né, contendo prótons e nêutrons, um núcleo que é uma área pesada desse átomo, e ao redor dele, na órbita, tinha os elétrons, né? Até hoje isso é aceito. E que esses elétrons poderiam circular nas órbitas adequadas a seu nível de energia. Então, cada elétron tem seu nível de energia, ou seja, mais próximo ou mais afastado do núcleo, né, daquele átomo. Assim, quando essas pequenas partículas do gás sofriam colisões, seus elétrons ganhavam energia e pulavam para uma órbita do átomo, assim, de uma área mais energética. E depois esse elétron voltava para a órbita de origem.
Isso é interessante porque lá na época, esse conhecimento dele, de esse tal elétron, o elétron mudar de órbita, isso gera luz. Até o Frater Ramos, que está aí, que é químico, ele deve saber daquele experimento que a gente faz lá, o teste de chama. O teste de chama é a partir daí, você analisa a cor, identifica um elemento químico pela cor que ele emite quando você aquece, né? E muitos equipamentos para a gente identificar substâncias usados tanto em pesquisas, em indústria farmacêutica, eles usam esse princípio de você citar o elétron, esse elétron muda de órbita, no que ele muda de órbita, ele vai gerar um comprimento de onda, vai gerar uma luz que tem algum detector que capta e a partir daí você consegue identificar que tem na tua amostra. Então lá o Niels Bohr, lá naquela época já trouxe isso para a gente. Bom, a relatividade foi descrita em 1905, né, pelo Albert Einstein. Generaliza por meio de equações de campo os efeitos descritos pela relatividade restrita para referenciais não inerciais. Também engloba a mais completa descrição da gravidade. Mecânica quântica, fundada por Planck e Einstein, está na área da física e aborda as dimensões subatômicas. Física das partículas elementares seria o que? A física nuclear propriamente dita. Átomos são feitos de partículas menores, conhecidas como elétrons, prótons e nêutrons, que são compostos de partículas mais elementares ainda, conhecidas como quarks. Então, quando a gente aprendia lá na escola química, o átomo tem próton, tem nêutron e elétron, tá? Mas só que o próton, nêutron e elétron, eles são compostos de outras partículas, né, subatômicas, né? Os quarks, entre outras partículas também que já foram descritas, que já são descritas. Então, quer dizer, quanto mais você vai entrando no microcosmos, mais ele vai se ampliando. É como se ele fosse algo infinito. Bom, então eu tinha terminado aqui, falei um pouquinho da física nuclear, né? E falei das partículas elementares. Bom, a física quântica também é conhecida como mecânica quântica e é uma grande área de estudo que se dedica em analisar e descrever o comportamento dos sistemas físicos de dimensões reduzidas, próximos, né, do tamanho de moléculas, átomos e partículas subatômicas. Então, na física quântica se abre um leque gigantesco, ao meu ver, quando olhamos assim para o microcosmos. Para olhar para o microcosmos, ele abre aquele leque que tem muita coisa lá dentro, né? Bom, por meio da física quântica foi possível compreender os mecanismos dos decaimentos radioativos, das emissões e absorção de luz pelos átomos, da produção de raio-x, do efeito fotoelétrico, das propriedades elétricas dos semicondutores, etc. Então, a partir da física quântica, começou a entender um monte de fenômenos, e cada dia que passa, outros fenômenos estão sendo compreendidos a partir da física quântica. Bom, assim, as leis da física macroscópica, que são perfeitamente capazes de descrever os estados do movimento dos corpos, que no cotidiano a gente vê ao nosso redor, elas são obsoletas e incapazes de descrever os fenômenos que acontecem em átomos e moléculas, ou seja, a física clássica, que nós conhecemos lá de Newton, né, ela consegue trabalhar muito, né, na questão do macrocosmos, no nosso dia a dia, numa questão macro, né? Mas ela não consegue explicar os fenômenos que acontecem no microcosmos, né? Na hora que a gente olha para átomos, né? Para os elétrons, para o núcleo desse átomo. Então, a física clássica não consegue
compreender e muito menos prever esses fenômenos. Por isso que quando chegou a física quântica, opa, ela abraçou e é a praia, esses fenômenos do microcosmos é praia da física quântica. Por que disso? A física clássica, ela é determinística, ou seja, ela é capaz de prever o que vai acontecer. Por exemplo, eu quando fazia aula de física, né, faz tempo, você tinha que calcular em quanto tempo que um carro ia chegar em tal lugar, então pegava a velocidade do carro, o tempo que ele ia percorrer, enfim, você conseguia calcular quantos quilômetros que ele faz por hora, você conseguia calcular a trajetória, né, desse carro, o tempo que ele ia levar para se deslocar. Então, a física clássica ela é determinística, ela consegue fazer um cálculo macroscópico, né? E falar, isso aqui vai ser de tal forma. A física clássica é assim. Agora, a física quântica, ela não é determinística, ela é física das probabilidades. Ou seja, existe uma probabilidade de acontecer. Existem várias probabilidades, né? Até, não sei quem gosta, já leu sobre física quântica, falar a teoria dos mundos, teoria das possibilidades perdidas, enfim. A física quântica, ela é a física das probabilidades. Então, mesmo com as mais avançadas tecnologias, né, nós não seríamos capazes de determinar a posição exata de um átomo. Essa impossibilidade não está relacionada à resolução de um aparelho ou a uma habilidade de um instrumentador, mas sim à própria natureza da física quântica. Então, não adianta a gente falar, não é porque não tem equipamento que a gente não consegue, através da física quântica, determinar onde está aquele elétron. Porque a própria característica da física quântica é uma física de probabilidade. Então, não adianta a gente ter um equipamento super sofisticado, a gente não consegue fazer essa determinação em virtude da própria natureza, que é uma natureza quântica. A natureza quântica é uma natureza de probabilidade. Aqui um bonitinho, um didático, aqui um esquema didático de um átomo, né? O núcleo, né? Que tem os prótons, tem os nêutrons, e aqui os elétrons, né? Orbitando ao redor dessa eletrosfera. Segundo o que falam, né? Para a gente pensar, por exemplo, o núcleo de um átomo seria o tamanho de uma laranja. E a eletrosfera percorrida a distância que o elétron percorre dessa laranja, a gente pode falar a distância do planeta Terra, o tamanho do planeta Terra. Então, assim, você tem um núcleo, que tem um concentrado energético aqui, e tem elétrons que circulam, mas sim, a distâncias muito, muito longas, muito gigantescas, né? Então, é uma coisa maluca, né? Quando a gente vai olhar por esse lado, né? Mas, assim, tá, é o que é, né? Bom, aqui, quando a gente vai falar, falei lá dos prótons, eu falei dos nêutrons, dos elétrons. Essa figura aqui eu achei bem interessante, porque eu não sei se vocês estão acompanhando, eu estou passando o mouse, não sei se vocês estão vendo. Tá vendo aí, Gi, o meu mouse passando? Eu não vejo o seu mouse. Não, ninguém vê, será? Eu vejo, Sora. Ai, que bom. Ah, mouse... eu vi, agora eu enxerguei. Eu também estou passando o mouse para lá e para cá, falei, será que vocês estão vendo? Bom, então aqui você tem uma matéria. A matéria ela é composta pela unidade elementar dela, que é o átomo. O átomo ele é composto por um núcleo e os seus elétrons ao redor. Bom, aqui ó, eu peguei o pedacinho do núcleo. O núcleo é formado de prótons e de nêutrons. Cada próton e cada nêutron é formado por outras partículas que são chamadas de quarks. Quarks, né? Quarks. Bom, e a gente olhar mais para dentro aqui deles, olha só que louco, né? Tem os leptons, né? São partículas que existem por si só. Esses leptons, tem os leptons, os quarks e os up. O up foi descrito em 1994, né? O part que é o up e o part que é down, né? 1977.
dos leptons, né? A gente tem aqui ó, os eletroneutrino, 1956 que ele foi descrito, o elétron mesmo, 1897, e assim vai, né? Elas vão se fragmentando, tem outras partículas subatômicas, né? O muon foi descrito em 1937, o muon neutrino em 1962, e assim por diante. Tem um que é chamado de estranho, não sei porquê, outra de charme, outra de bottom, top, tá? E se a gente aprofundar mais ainda aqui ó, nesse esquema, ó, o fóton, né, a partícula subatômica chamada de fóton, descrita em 1900, o bóson Z, bóson W, W positivo, depois tem o bóson W negativo, gluon, e agora tem o bóson de Higgs, que ainda não acharam essa partícula aí, ela está para ser descoberta, mas sabe que ela existe. Né? Então, quer dizer, você tem matéria, um pedacinho de madeira, você vai fragmentando, quer dizer, esse microcosmo ele se abre num leque gigantesco. Né? E, de repente, nesse leque gigantesco, quando a gente mergulha nele, a gente pode encontrar muitas respostas para uma série de situações. Né? Eu acredito na parte bioquímica, então eu vejo que isso aqui é fantástico. Bom, olha que bonitinho esse slide aqui. Né? Você tem o quê? O chamado de salto quântico. É quando o elétron ele sai da órbita dele e vai para uma outra. Ele vai levar um rastro de energia com ele. Claro que isso aqui é um esquema, né? Mas ele vai levar um rastro de energia. Essa energia, alguns aparelhos, tem aparelho que detecta esse rastro de energia. Por exemplo, um fotômetro de chama, ele consegue detectar esse rastro de energia. O cartão do YouTube. Bom, aplicações. Né? Eu estou de olho no horário aqui, né? Área da saúde. Onde que a gente aplica a física quântica? Na ressonância magnética nuclear. Muito comum a gente ter exame de ressonância, né? Ressonância nuclear, laser. Então, na área da saúde, a física quântica é aplicada na ressonância magnética nuclear e no laser. Essa ressonância, o que é? Através de você excitar elétrons, você consegue gerar uma imagem de um órgão e essa imagem você vai visualizar, né, se a estrutura está ok ou não está, se tem algum probleminha de saúde e tal, a partir de fazer essa ressonância, né, dessa excitação nuclear, que vai gerar uma imagem. Energia, né, painéis solares, painéis células fotovoltaicas e por aí vai, reatores nucleares, os circuitos elétricos, os nossos computadores, os smartphones, os computadores, estão querendo agora fazer um computador quântico, né? Tem vias de. Eles vão usar o que? O grafeno. O grafeno ele é o carbono, é uma nanopartícula de carbono. Então, aqui a nanotecnologia. Nanotecnologia está em alta. Estão fazendo muita coisa com nanotecnologia, principalmente na área de informática, na área de novos computadores, né? Então, assim, a menina dos olhos, assim, para o futuro, talvez que esteja até próximo, esse computador quântico. Bom, aqui eu coloquei uns desenhos bonitinhos, aqui ó, o transistor, o LED, as câmeras digitais, né? Até pouco tempo as câmeras eram com filme, agora não, as nossas câmeras são digitais, aqui o laser, o GPS. Então, tudo isso aqui existe graças ao que? Ao conhecimento da física quântica. E cada dia que passa, essas tecnologias estão se aprimorando, a gente está adquirindo, a gente está tendo acesso, uma coisa assim maluca, mas a gente fica pensando assim, física quântica, onde está a física quântica? Está dentro da nossa casa, em muitos dos equipamentos que nós estamos usando. Por exemplo, essa nossa conversa aqui é possível graças à física quântica, essa conversa remota, né? Caso contrário, teria que ser presencial. Seria muito bom, né? Quando a gente puder voltar presencial. Bom, aí na física quântica aqui, esse Almir Caldeira, o professor da Unicamp, o que ele comenta, né? Que a física quântica nos mostra uma realidade totalmente diferente da qual percebemos. E tão diferente que sequer conseguimos explicá-la com exemplos do nosso dia a dia.
Mas experimentos após experimentos, provamos que ela está sempre lá, descrevendo corretamente esse mundo que nós não vemos. Então, a física quântica, ela descreve um mundo que a gente não vê. Tá? Em experimento, em cima de experimento, muito estudo. Bom, daí assim, para entender um pouquinho a física quântica, né? Os 8 passos, né? Começando lá pela constante de Planck. Deixa eu olhar o horário. Que hora que meu horário vem? Que hora que é? Tem 20 minutinhos, né? Vou escorrer um pouquinho. A constante de Planck desempenha um papel crucial na teoria quântica da luz. Opa, eu passei uma mais aqui. A teoria quântica da luz, na qual um quanto de luz é, de fato, fóton. Né? Então, na constante de Planck, fala o quê? O salto quântico de um elétron. Bom, segundo passo, partículas de grande massa passam por uma transição do clássico ao quântico. Ou seja, enquanto você observar o céu noturno, os fótons de alguma estrela terão viajado diversos anos-luz de espaços inalterados, interagindo com um elétron ou uma molécula da sua retina e transferindo energia e depois desaparecendo. O que é isso? Quando a gente olha para o céu, a gente vê uma estrela. Normalmente essa estrela nem existe mais, a gente vê a luz dessa estrela. A luz, ela é uma onda eletromagnética. Ela vai bater na nossa retina. Na nossa retina, nós temos um pigmento que vem da vitamina A. Por isso que é importante a gente ter a vitamina A, porque ela vai compor um pigmento na nossa retina. Na hora que essa onda eletromagnética bate na nossa retina, ela vai fazer com que essa vitamina A, né, essa molécula feita da vitamina A, dê uma dançadinha, ela dá uma girada no espaço. No que ela gira no espaço, ela vai excitar nosso neurônio, ela vai gerar uma corrente elétrica e vai excitar o nosso nervo óptico. A partir daí a gente consegue enxergar a estrela. É o processo da visão. Os nossos olhos, eles transformam o que é uma energia eletromagnética em energia elétrica, porque o nosso cérebro, a neurociência e tal, José Antônio, vai gerar o que? O nosso cérebro só consegue interpretar a energia elétrica. Então, quer dizer, nós fazemos essas conversões de energia, os seres vivos fazem isso. Mas essa é uma outra história. Bom, ideias inéditas apresentadas na teoria quântica. As partículas elementares se comportam uma hora como partícula, uma hora como onda. Depende do observador. Então, é partícula ou ela é onda? Elas são ao mesmo tempo, elas têm o mesmo comportamento. O que é mais assim interessante, né, na física quântica. Então aqui, ó, uma hora ela é uma onda, mas daqui a pouco ela virou uma partícula. Depois ela volta a ser onda, mas ela é uma partícula. Então tudo depende do observador, mas que tanto onda, partícula é a mesma coisa. E ao mesmo tempo estão acontecendo. Dualidade da partícula, né? Ela postula que toda matéria exibe propriedades de onda e de partícula. Então, quer dizer, vai depender da vibração daquele momento, se ela vai ser uma onda ou se ela é uma partícula. Parte também outra coisa, do princípio da incerteza. Esse princípio define que certos pares de propriedades físicas, como posição e momento, não podem ser conhecidos simultaneamente de forma altamente precisa. Então, a física quântica trabalha com incerteza, ela fica tranquila. Apesar dela estudar muito, ela considera muito essa questão da incerteza. Função de onda. Uma função de onda é uma ferramenta matemática na qual a mecânica quântica, que descreve o estado quântico de uma partícula ou um sistema de partícula. Então, tem a função de onda também que entra na física quântica. A equação de Schrödinger. Essa aqui é do gato, né? Não sei se vocês ficaram sabendo. É um gato que o experimento é hipotético, que ele põe um gato numa caixa, que dependendo onde que vai entrar a energia, pode liberar um veneno. Esse veneno cai na ração, o gato come a ração
esse gato morre. Ou não liberar o veneno, o gato come a ração, o gato continua vivo. Né? Esse gato está morto, esse gato está vivo. Ele está dos dois jeitos. Né? Então, é uma coisa maluca, mas assim, que essa equação aqui que descreve um estado quântico de um sistema físico que se altera com o tempo. E oferece uma descrição de um sistema que evolui com o tempo, né? Meio louquinho, né? Vamos lá. Superposição quântica é um princípio fundamental da mecânica quântica que afirma que um sistema físico, como um elétron, existe parcialmente em todos os estados teoricamente possíveis, simultaneamente, antes de ser medido. Quer dizer, o elétron ele pode existir de várias formas, né? E a gente só vai saber como que ele é na hora que mede. A medida dele é no momento que o observador está fazendo essa medida. Mas não é no momento que ele não está sendo medido. Ele pode ser qualquer coisa. Então, o que vai caracterizar o que aquele elétron ele é, se ele é uma partícula, se é uma onda, é o observador que vai dizer o que ele é. É a realidade que a gente coloca. Né? O observador que vai colocar a realidade. Então, a nossa consciência que vai colocar essa realidade. Bem maluquinho, né? Então, vamos lá. Aqui, Niels Bohr e o Heisenberg, eles argumentaram que a realidade fundamental em si é essencialmente indeterminada e que não há nada fixo, né? Então aqui, ó, o ser quântico, né? Daí esses cientistas argumentam que a realidade fundamental em si, ela é indeterminada, ou seja, não tem nada fixo. O Newton, que ele já argumentava na época, como é que alguma coisa consegue acontecer? E o Niels Bohr e o Heisenberg, ele já pergunta diferente. Como é que alguma coisa consegue ser? A física clássica se preocupa no como que aquilo vai acontecer. A quântica, como que alguma coisa consegue ser? Que também uma coisa assim que que a física quântica considera bastante é que todas as partículas, elas de alguma forma são dotadas de consciência, né? Por mais fundamental, mais elementar que seja uma partícula, ela tem alguma consciência, ela tem. Então, assim, se na realidade, no nível do cotidiano, experimentamos coisas reais, como a mesa, uma cadeira, etc., no nível quântico não existem coisas reais, e sim uma miríade de possibilidades de incontáveis realidades. Eu dei uma pinceladinha uns tempos atrás, eu gosto de estudar a Cabala, né? Então de vez em quando eu dou umas pinceladas, né? E realmente, né, a Cabala fala, né, daquela cortina, né, daquela ilusão, né? No nível quântico existem várias possibilidades, várias realidades. Né? Então já até a gente fica meio maluquinho, né? Bom, agora sim o meu lado, né? Por questão assim mais biologicamente falando, né? Bioquimicamente falando. Uma coisa que sempre me fascinou, mas assim que eu tenho certeza que na física quântica isso será respondido. Todos os seres vivos são compostos de infinitas células, né? De muitas células. Claro, se for um protozoário ele vai ser uma única célula, mas os seres vivos eles têm mais do que umas células, tal. Como que elas conversam entre elas? E a ciência sabe que todas as nossas células conversam. Cada uma de nossas células, alguns biólogos consideram que ela é um ser único, que vive em todas elas de uma forma holística, por isso que nos compõe, nosso organismo, tal, fazendo tudo o que tem que fazer. Né? Então, elas conversam, e quando essas conversas falham, vira um câncer, por exemplo. Câncer é um erro que houve de sinalização, um erro nessa conversinha entre elas pode ter gerado um câncer, pode ter gerado uma doença. Então, todas as nossas células, elas conversam, são seres vivos únicos. Tanto é que alguns biólogos falam, peraí, nós somos um ser pluricelular ou somos, assim, vários seres tipo um coral, né? Vários seres se juntam para formar um só, né? Ó, até coloquei a carinha de dúvida aqui. Como ocorre a interação de medicamento com algo? Eu sou farmacêutica.
eu fico meio maluca, porque eu nem sempre acredito no efeito do medicamento, né? Eu acredito no efeito tóxico, porque todos os medicamentos são tóxicos, sem exceção. Mas como que ele funciona? Se o organismo aceita que ele funcione em você, como que é essa interação desse medicamento com aquele seu receptor, que é uma estrutura celular? Como que se explica? Porque para alguns o medicamento funciona, para outros não. Se a gente entrar lá em neurociência, viu, Zé Antônio? Porque tem psicotrópico que não funciona, não tem jeito. Para uns, você dá alguma coisinha, ele dorme na hora. Para ter outros que não acontece nada. Né? Pois é, né, Sora? O que rola aí? O que rola aí? Muita coisa. Que dá para conversar bastante, meu tempo está curto, né? Bom, a programação da vida contida no DNA, gente, isso é fascinante, isso é lindo. Cada um do nosso, cada DNA, ele traz uma biodiversidade da nossa história, do planeta, mas não assim na nossa história humana. Se a gente pegar de todas as espécies, nós que somos um ser que veio mais assim no finalzinho, né, diríamos assim, o planeta foi todo formado depois que apareceu o Sapien, a gente carrega informações de plantas, de minerais, de vários reinos a gente carrega no nosso DNA. Nós temos uma biodiversidade incrível aqui. Tá? Nós passamos por vários reinos, até chegar até nós. Uma biodiversidade, uma programação de erros e de acertos que a gente trouxe tudo isso. É fascinante mesmo. Ó. Remonta toda a nossa biodiversidade. Por que o nosso DNA é parecido com o do camundongo, é parecido com de um outro animal? Tanto é que parece que agora a biologia vai mudar a classificação dos seres vivos, né? Não vai ser mais assim, tem pena é ave. Não, parece que eles vão olhar a questão genômica dos seres vivos para ver qual que é a nossa real classificação. Né? Enfim, isso é muita coisa. Outro legal também que eu acho muito interessante, a insulina. Né? Quem tem diabetes, a gente tem que tomar insulina. Antigamente se usava uma insulina que vinha do pâncreas do porco ou do pâncreas do boi. A pessoa tomava, não conseguia muitas vezes se tratar porque tinha alergia. Tá, beleza. Vai lá o cientista, vai lá e constrói uma molécula de insulina. Beleza, construiu. Não funciona. Peraí, você tem uma molécula que você constrói, ela não funciona? Agora, se você pegar o gene humano, uma programaçãozinha humana, um gene humano, que codifica insulina, você bota ele numa bactéria, a bactéria vai produzir um montão de insulina, igualzinha a nossa. Que insulina recombinante, essa que a gente tem aí no mercado, que não dá alergia, que a pessoa pode usar, que é idêntica, feita por transgenia. Aí a gente volta até um pouquinho para a homeopatia. Na homeopatia fala, a energia vital, a força vital. Na homeopatia se trabalha muito com essa força vital. O que é isso? Eu não sei. Eu sei que o ser vivo consegue fazer uma molécula funcionar, uma molécula viver, né? A bactéria faz uma molécula viver, ter uma atividade biológica. Nós, por mais tecnologia que tenhamos para construir uma molécula de insulina, lá numa síntese orgânica, essa molécula não funciona. Quer dizer, a gente não consegue colocar, talvez, algum arranjo espacial, talvez uma consciência, uma força vital nessa molécula. Uma bactériazinha rudimentar que mora no planeta há muito mais tempo que a gente, consegue fazer isso. Mais ainda, né? A bactéria faz resistência a antibiótico. Ela consegue decifrar a estrutura molecular de um antibiótico e desenvolver alguma coisa para destruir essa estrutura molecular do antibiótico. Outra aula aí, tá? Maluco. Bom, falei muito, tá? Eu vou deixar vocês fazerem perguntas. Eu tô lendo esse livro, que é muito legal, que acho que foi o Frater Charles que postou no grupo. O Ser Quântico, né? Uma visão revolucionária da natureza humana e da consciência, né? Baseada na nova física. É muito legal. Né? Tem PDF, dá para baixar, facinho. Eu falei muito, gente. Agora com vocês. Obrigada por enquanto. Mas assim, quando você falou da câmera digital, né? A gente tem
o nosso celular, né, ele tem mais capacidade do que o primeiro computador inventado. E assistindo coisas enfim, de ficção científica, há uma falha que talvez toda essa tecnologia, esse poder de conhecimento microscópico, de redução de componentes, a gente teria ajuda de extraterrestres ou coisas do tipo assim, né? O que a senhora tem a dizer dessa evolução, né, do macro para o micro e cada vez mais micro, e mesmo sem saber, se tem teorias que se comprovam aquilo que não dá para se ver, que a física clássica, por exemplo, precisaria, né? Como que a senhora vê essa evolução, essa redução de componentes cada vez menores, com cada vez mais eficiência e poder de ação? É isso. Obrigado. Então, eu acho assim, as coisas vêm para a gente de acordo com a nossa evolução, né? De acordo com a nossa necessidade evolutiva. É claro, né, que sei lá, de 1990 para cá foi um boom, foi muito grande, né? Eu lembro quando entrei na faculdade, a gente usava o computador com aquele disquete grandão, enfim. Depois, de repente, a gente já está no notebook, mas o notebook já ficou até obsoleto, a gente está fazendo tudo no smartphone, enfim, cada vez compactando mais essa tecnologia. Até um tempo atrás a gente tirava foto com filme, né? Daí perdia tudo que você não rebobinava direito, eu fiz muito disso. Enfim, está vindo cada vez mais. E falou bastante dessa questão de tecnologias, até alienígenas, que vem alguma coisa. Falou de um cientista famoso, que agora eu esqueci o nome. Foi ele que falou do eletromagnetismo. Quem que é? Esqueci o nome. Que inclusive agora tem agora que ele está sendo reconhecido, que na época dele, fugiu o nome dele. Na época dele, ele postulou um monte de coisa, fez assim, um boom muito grande, mas ele não foi valorizado. Agora ele está sendo reconhecido, porque muita coisa que ele fez naquela época, que ele criou naquela época, está sendo aplicada hoje, né? Uma época, eu lembro que quando eu estava no colégio ainda, eu estava lendo aquela super interessante e estava falando sobre Pitágoras, que o Pitágoras falava que não vinha dele. Tudo que ele colocava, os teoremas, não vinha dele, ele ouvia vozes, como se ele fosse um médium, ele ouvia vozes e ele escrevia aquilo que ele estava ouvindo. Ele mesmo assumia que aquilo não era invenção dele, né? E a gente usa até hoje o Pitágoras, né? Até hoje a gente usa. Então, enfim, né? É aquela coisa, muitas possibilidades. Eu prefiro não engessar nada. Porque daí acho que foi até Sócrates, né, que falava: quanto mais eu conheço, menos eu sei, né? Quanto mais eu sei, menos eu sei, alguma coisa nesse sentido. Então, como buscador, assim como os fratres e as sorores aqui, a gente, né, vamos buscar, vamos ficar com as anteninhas ligadas, né? Vamos ouvir. Eu acho que é importante a gente nunca engessar o nosso pensamento. A gente tem muita coisa para aprender. A natureza ensina a gente muita coisa, muito. O microcosmos, então, é fascinante, mas tem aquilo, do jeito que está em cima também está embaixo, né? Então, assim, uma réplica, né? A matéria escura, que o pessoal fala, matéria escura, energia escura, falava que não era matéria, né? A matéria escura não é matéria, agora eles falam que matéria escura é matéria. Matéria que a gente não conhece, mas ela é muito matéria. A grande parte do nosso universo é preenchido por matéria escura, que falava não é matéria, mas agora sabe que é matéria, não sabe a natureza, não sabe que é matéria. Acho que temos que estudar sempre, né? Respondi sua pergunta, deixei com mais dúvida. Eu sempre deixo com mais dúvida. Não, Sora, eu acho assim, dúvidas a gente sempre vai ter, eu acho que esse que é o nosso papel, como você mesmo falou, de buscar e aprender e conhecer cada vez mais. Eu acho que quanto mais a gente conhece, mais estuda, realmente a gente menos sabe, porque vem novos e novos conhecimentos e a gente fica fascinado, né? Querendo conhecer mais e vem mais coisas, é assim mesmo. Parabéns, viu, pela palestra. Tomara que volte esse tema, porque meus átomos vibraram intensamente aqui. Obrigado. Eu me empolgo, com esse tema eu me empolgo muito. Duas colocações bem rápidas aqui. Já houve quem dissesse, né, um exímio físico, partícula,
Ele se referia não a nós, comuns, mas aos próprios experts, né? Nesta ciência, superciência. Ele falou a seguinte frase: se a pessoa não ficou espantada com a mecânica quântica, significa que ele não entendeu nada. Eu emendo colocando o seguinte: chega a ser um absurdo em 1 hora, 1 hora e meia, né, tentar passar alguma coisa a respeito da mecânica quântica. Então, a gente já está com saudades. Isso é muito pouco. A gente espera que amanhã ou depois possa haver uma apresentação com mais frequência, né? Para a gente ver se a gente entende um pouquinho só. De minha parte, eu tenho passado aqui para os meus netinhos, que já quase adultos, né? São bem adolescentes, eles já conhecem bem o que é um chip, né? O chip, eles já têm, já dominam a informação do chip, né? Que é o silício, né? Ora, semicondutor. Então, quimicamente, né, eles já conhecem. Eu acho que isso daí, para o jovem, é um meio para que facilite o conhecimento que vem por aí, né? Ou, vem por aí, não, né? Vem Aqui por aí, já está no sentido de celular com como que eu posso dizer aí? Celular quântico, que é eles que vão entrar nisso. Desculpe, eu me estendi, Sora. Parabéns, viu? Obrigada. Bom, agradeço a participação de todos, foi um grande prazer essa conversa, né? Se Deus quiser, muito em breve nós teremos isso presencial.